Oi, gente, tô eu aqui. Demorei, né? Mas eu queria agradecer as pessoas que entraram em contato, querendo saber como que eu tinha passado o dia do aniversário do falecimento da minha mãe. Então, quero dizer pra você que superei, passei com a graça de Deus bem. Foi o dia 5, foi o dia também que o presidente ele conclamou a nação, né, para independentemente de denominação ou partido político, eu entendi que precisava jejuar e convoquei minha casa e foi uma bênção. Passamos o dia em consagração e eu vi assim Deus agindo, vi a presença de Deus mesmo, sabe, na minha vida e foi ótimo, foi bem especial mesmo. E eu tô aqui assim porque eu queria compartilhar algo com vocês. Hoje, no meu devocional, eu fiz, né, o devocional ouvindo uma ministração que me impactou muito. Eu até enviei ela para uma pessoa, né, que me veio à memória na hora, né, até por conta da mensagem. Deus me trouxe à memória, mas eu falei, uau, né, quantos de nós precisaríamos ouvir, né, essa mensagem? E eu sei que você conhece um pouco a respeito da história de Davi, né? Olha que interessante, eu já tinha no meu coração que eu ia compartilhar sobre Davi, mas eu achei que eu fosse compartilhar outra coisa, de uma outra perspectiva, nada a ver, mas era Davi mesmo, mas não era nada disso, né? Deus realmente mudou assim o que eu ia compartilhar hoje. E o que que acontece? Quando Betseba ela tá grávida do primeiro filho de Davi, que foi fruto do adultério dele, Davi, ele ora, ele clama, ele jejua por 7 dias. Davi, ele chora, ele pranteia. E aí o que que acontece? Assim que Davi se volta até os soldados, vendo, né, a fisionomia deles, Davi, ele questiona os soldados, assim, meu filho morreu? Ele já faz a pergunta. E Davi é informado que sim, e ali Davi toma uma atitude. Ele toma algumas atitudes, mas o que que Davi faz? Davi toma banho, Davi se arruma, Davi come, se alimenta, Davi se levanta, né, daquela condição. E assim, eu estou compartilhando aqui tudo aquilo que foi perceptível para mim, né, nessa mensagem. E o que que acontece? Às vezes, eu, pela condição, pela situação do luto, a forma como que a minha mãe faleceu, ela foi acometida de um câncer que, gente, do período que nós começamos a correr para verificar, né, se haveria possibilidade da mamãe passar por químio, cirurgia, rádio, qualquer coisa, que houvesse tratamento, que era uma das coisas que eu queria muito, 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 muito. Do diagnóstico até o falecimento dela, deu 42 dias. Em torno disso. Então, o que acontece? Esse câncer, assim, de repente pode estar assolando também, assim, a sua casa, né? A sua família. Ou um outro medo, né? Pode estar vindo sobre o seu coração. E nessa mensagem, nós somos alertados, assim, que de repente pode ser um trabalho, sabe? Nesses dias eu tenho sido muito desafiada, sabe? A confiar, a acreditar, né? A trazer à memória mesmo as promessas do Senhor, tudo que o Senhor já fez, sabe? Na minha vida. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua me amando, Ele continua cuidando de mim, independentemente da pessoa que eu sou, das falhas que eu tenho. Eu preciso trazer à memória que eu sou filha amada do Senhor. E que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de amor, sabe? Então, quando Davi ele toma essa atitude de se levantar,
sabe? Ele sabia na mão de quem ele estava. E por mais doloroso que tenha sido para ele perder o filho, ou de repente ele poderia se culpar por tantas coisas, é a mesma condição em relação a mim, em relação à minha mãe e tantas coisas pessoais que eu vivi ou vivo ainda, né? Então, a gente precisa trazer à memória, é isso que eu hoje fui mais uma vez que nesses dias, o que Deus tem realmente assim providenciado para mim é um banquete para eu me animar, é um banquete para eu me reerguer, é um banquete para eu confiar nele, é um banquete para eu ter esperança, assim, é isso, o que mais eu tenho sentido. O Senhor não quer a nossa condição de choramingos, sabe, de derrota. O Senhor não quer a gente na condição do luto. Ele não quer. Nós somos com 4 filhos, né, minha mãe. 3 de sangue e 1 do coração. E aí o que acontece? Cada um viveu a sua experiência. Cada um viveu. O que eu compartilhei com vocês é que eu fiquei guardando os traumas de tudo aquilo que eu vivi. Com ela, o fato dela ter entrado consciente na UTI, isso me marcou demais. Eu lembro dos olhares, né? Aqueles momentos meus a sós com ela, a gente louvando dentro do hospital, né? Mas eu lembro dos medos que ela sentiu, os temores que ela sentiu. Isso é uma coisa horrível, isso é uma coisa que te martiriza, né? Aí eu glorificava a Deus porque o Senhor tinha recolhido ela e ela não precisava passar por dores, né? Mas eu não conseguia me reerguer, tava assim, realmente no meu íntimo, sabe? No meu interior, enlutado mesmo, sabe? E eu pedi perdão, sabe, a Deus por esses pensamentos, entreguei para Ele e, e comecei a glorificar a Deus pelos mais de 40 anos que o Senhor me permitiu, sabe, estar com ela, por todos os anos que o Senhor permitiu que eu, né, vivesse com ela. Então, assim, eu não sei qual que é a luta também que você tem vivido e se isso tem te consumido, né? Se você tem permitido isso, assim como eu vinha também. Mas é tempo da gente se levantar, é tempo de a gente se colocar diante de Deus, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, né? Como diz a palavra lá em Lamentações 3. E também, gente, eu tô me coçando, toda hora me coçando, porque eu tô com dengue, gente. Tô com dengue. Ainda como se não bastasse, a semana passada eu tava com todos os sintomas da dengue, mas, gente, eu tava lutando tanto, eu tava batalhando tanto, que eu não senti, assim, eu sentia as dores nas costas, eu falava, deve ser porque eu tô malhando, vou continuar malhando mais. Eu sentia dor forte, assim, no abdômen, eu falei, deve ser o efeito da malhação. Então, olha que interessante, eu acabei que eu não me entreguei pra dengue. Quando eu vi, eu já tava toda é, no dia 5 eu fui tomar banho ali por 1 hora da tarde, já senti a coceira e tudo, e aí eu tava com dengue, agora eu tô com o corpo todo empolado e muita coceira, muita coceira. Mas enfim, tá tudo bem, tô ótimo. Então, assim, não importa qual seja a nossa condição ou a forma com que você esteja, a gente precisa se levantar, a gente precisa se colocar diante do Senhor, né, com ânimo, renovar a nossa mente, renovar o nosso ânimo, renovar as nossas forças, trazendo à memória coisas que nos deem alegria, né? Em Malaquias diz o seguinte, olha, em Malaquias, gente, ainda que a figueira não floresça, acho que é Malaquias 3, olha, Lamentações 3, Malaquias 3, eu acho que é Malaquias 3, 16 e 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu adorarei ao Deus da minha salvação, é algo assim. Mas depois a gente confirma. Mas o que é isso? Ainda que a figueira não floresça, eu vou te adorar. Então, e eu tinha essa consciência, Deus, enquanto houver esperança, eu tô aqui agarrado, né? Não vou soltar minha mãe e o que eu pude animá-la, eu fiz, sabe? Assim, sendo positiva, sendo otimista em tudo. Mas só Deus sabe, né, como eu fiquei por dentro, totalmente destruída, traumatizada, enfim, totalmente entregue mesmo a tudo aquilo, sabe? E aquilo começou a me fazer muito mal.
Então, quero dizer para você que a saga continua. Qual que é a saga? Batalhando, um dia por vez. Mas eu tô me alimentando, gente. Não tô alimentando só o físico, não. Tô alimentando o espírito que eu não vinha fazendo, tenho orado, coloquei diante de Deus também que eu quero continuar me consagrando mais. E eu vou te dar uma dica. Às vezes você fica assim, ai, do que eu vou, né, me consagrar? Como é que eu faço essa questão do jejum? Tem gente que pergunta. Ah, gente, eu vou falar pra vocês. Não vejo problema nenhum eu compartilhar isso. Por exemplo, eu não fiz jejum de comida no dia 5. Por quê? Porque eu já estava até um pouco sem apetite. Olha aqui para vocês verem, né? Às vezes não é a comida que vai fazer você ter um tempo de consagração. Você sabe o que fez eu ter um tempo de consagração que foi difícil, difícil, difícil? Ficar sem o celular, longe das redes sociais, por isso que vocês não, né, me viram sem nada mesmo, não compartilhei nada, até porque eu fiquei sem mesmo. E sem a televisão, porque geralmente o que você faz? Você tá ocioso, você corre para assistir uma série. Eu não tenho TV, né, aberta na minha casa, e então assim a gente já corre para assistir uma série, para assistir qualquer coisa. Então não foi o que eu fiz, então eu fiz disso e quero fazer mais vezes isso, né? Até é algo que eu coloquei assim dentro do meu coração. Por que eu preciso esperar alguém, né, o presidente conclamar pra gente? Não. A gente precisa fazer isso assim como não só também para pedir, como uma forma de adoração, uma forma de eu dizer, né, Deus, eu quero tirar esse tempo pro Senhor, como eu realmente fiz, sabe? Já acordei amanhã orando, adorando, lendo muito, eu li muito, né, nesse dia, visitei pessoas, eu visitei. Mas nós estamos em quarentena, Kerson, não tem problema. Eu perguntei como é que tá o seu coração em relação a isso e visitei mesmo, matei saudade das pessoas que eu precisava matar saudade e estive perto de pessoas também que são bênção. Porque não adianta nada também você estar vivendo dias difíceis de luto e tem aquelas pessoas que querem que você fique no luto, sabe? E a gente está rodeado de pessoas assim, é lamentável, mas as pessoas querem você no luto, né? Então, assim, eu espero, né, que de certa forma você possa estar sendo abençoado, né? Por isso que eu estou compartilhando. E se de repente você está padecendo alguma coisa assim muito, muito difícil, muito complicada, né? Uma das coisas que eu vi nesse devocional é que foi muito compartilhado, é que Davi, ele foi até os soldados dele e ele enfrentou o problema. Então, às vezes, você está vivendo uma situação, você já está sofrendo, mas porque você está com medo de enfrentar o que você sabe que é inevitável. E eu vivi muito, muito assim, dentro do meu casamento, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer para você? Às vezes você está dentro do seu casamento e você sabe que existem problemas que vocês precisam resolver, mas releva e não compartilha. Isso é um erro também, sabe? Eu achava que relevar estava tudo bem e não tá tudo bem. É importante às vezes, sabe? Hoje, quando às vezes alguns casais compartilham comigo que se desentenderam, que quebraram o pau, gente, não é para ir para as vias de fato, né? E também não é para ser uma rotina, sabe? Aquela casa infernal, sabe? Na frente das pessoas, na frente dos filhos, isso é ruim, não é isso. Mas, querido, tem hora que tem que virar a casaca, falar tudo que pensa, sim. Hoje eu sou a favor. Porque se eu tivesse feito isso, talvez eu não teria me divorciado, né? Talvez eu teria conseguido curar muitas coisas que estavam no meu coração. Então, assim, em frente, sabe? Em frente o problema olhando nos olhos mesmo. Então, às vezes, se você precisa sentar, você tá vendo que tem uma situação e você, cara, não finge não, não fica jogando para debaixo do tapete não, porque a conta vem e depois pode ser dolorosa, desastrosa e irreversível. E Deus, ele é poderoso para mudar a nossa história,
né? Ele usa às vezes as situações mais trágicas e difíceis que nós criamos para honra, glória e louvor do nome dele. Então, assim, claro, tanto que o que acontece com Davi depois? O segundo filho de Davi é Salomão e o Senhor amou Salomão. Então, assim, Deus mudou a história de Davi. Vai mudar a minha história e vai mudar a sua história também. Amém? O que a gente precisa é ler a palavra, gente, se alimentar espiritualmente para a gente ficar cheio de energia espiritual, sabe? Para a gente conseguir encarar as coisas. Eu não vinha me alimentando espiritualmente, estava padecendo, morrendo espiritualmente também. Tá? E aí começa não é só o espiritual, né? Vai para o físico, vai para o mental, vai para tudo. Então, fica aí a minha dica para você e eu espero, sim, ter abençoado você também. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada por você estar aí tendo paciência de acompanhar os meus vídeos. Tá? Beijo. E compartilha com alguém. Se você vê que precisa, que há necessidades, compartilha. Se você gostou, preciso aprender a fazer isso, né? Pode deixar o seu like aí dizendo que você gostou. Se tem coisas que você não concorda, não tem problema também. Você pode compartilhar ali comigo ou compartilhar positivamente ou negativamente. Eu preciso aprender e preciso crescer também. Tá bom?